Paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião desse desfrute desse livro maravilhoso de Apocalipse. Essa é a mensagem número 76, cujo título é A Repreensão e a Disciplina do Amor. E como nós estamos no finalzinho da igreja em Laodiceia, essa é a mensagem número 8 da igreja em Laodiceia. Então, a igreja de Laodiceia é número 8. Irmãos, nós paramos na semana passada, vocês se recordam, na questão do versículo 18, que o Senhor falou para nós ali, né, em Apocalipse 3:18, em que o Senhor aconselhou a sua igreja na Odisseia, o que que ela precisava fazer para que ela pudesse sair da condição lastimável, terrível, de mornidão e de mornidão, passividade e orgulho. Você se recorda? Foi a semana passada, né? E eu espero que os irmãos tenham ouvido. Muitos irmãos aqui talvez não estavam presentes, né? Se você não viu, meu amado irmão, ouça, tá? Ouça porque as mensagens estão todas no YouTube, elas sobem, eu subo as mensagens quase que no mesmo dia, normalmente no mesmo dia, raramente fora do dia da mensagem, para que esteja disponível para você desfrutar. Vamos ler o versículo 18? Fala assim, ó, aconselho-te, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, irmãos, nós explicamos aqui cada um desses três itens para os irmãos de forma detalhada na mensagem passada, que o conselho do Senhor para a igreja de Laodiceia qual era? É que a igreja precisava de comprar o ouro refinado pelo fogo. Esse é o item número um que ela precisava, porque ela se achava rica, na verdade ela era pobre. Então ela precisava ter a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza, ela é obtida por meio do ouro refinado pelo fogo. Ah, ou seja, para ti, como o senhor mesmo falou, para ti enriqueceres. É como se o senhor estivesse dizendo para eles, como não? O senhor tinha dito para eles no versículo 17, no final, que eles eram pobres, que eles eram miseráveis, que eles eram infelizes. Então, a característica de Laodiceia, na verdade, aos seus próprios olhos, é que ela era excelente, ela era ótima, que ela estava completa, que ela não precisava de nada, estava abastada, estava perfeita, não havia nenhum problema. Mas isso é aos seus olhos próprios, da sua justiça própria que ela olhava para si cheia de justiça própria, como se ela estivesse achando que estivesse muito justa, muito boa. Mas aos olhos do Senhor, ela era o oposto do que ela se via aos seus próprios olhos. Nos olhos do Senhor, ela era infeliz, perdão, miserável, pobre, cega, ou cego, está aqui na nossa versão, né? E nu. Então, era uma igreja miserável, pobre, cego e nu. Que diferença de visão do dos olhos do Senhor, da visão que eles tinham de si próprios, da igreja tinha de si própria. Isso nos mostra, irmãos, isso mostra que havia um abismo de separação imenso entre a condição real da igreja e o que era a condição dela diante do Senhor. Entre a condição real dela diante do Senhor e a condição que ela achava que ela tinha. Isso mostra que ela estava muito, muito, muito longe do Senhor. Tão longe do Senhor que ela não conseguia perceber que a condição dela era totalmente oposta do que o Senhor, do que era a condição que o Senhor real que o Senhor havia. Por isso, não é de se admirar que no versículo 20 o Senhor está do lado de fora da igreja. Ele está batendo na porta da igreja, do lado de fora, querendo entrar. Ou seja, aonde não está o Senhor, incrível que pareça, o Senhor não estava ali na igreja. Como é que pode, né? Uma igreja que tem todo o conhecimento da palavra de Deus, conhece a Bíblia de capa a capa, conhece a economia de Deus, o propósito eterno de Deus, conhece as visões da igreja,
né? Conhece, tem todas as práticas, tem o partir do pão, tem o batismo, tem todas essas coisas, mas não tem o mais importante, que é a presença do Senhor. Tem todas essas coisas, mas expulsou o Senhor da igreja. Ou seja, o dono da igreja não podia estar ali no meio deles. E aí, irmãos, onde não está o Senhor, onde não está a sua presença, nós não temos luz. O que está imperando, o que está reinando é o império das trevas. E aí, quando nós não temos luz, quando a igreja não tem luz, cai numa condição lastimável dessa, de obsessão espiritual. Ou seja, de achar que tem o que não tem, de achar que é o que não é. Oh, Senhor Jesus. Achar que era feliz, mas era infeliz. Achar que era rica, mas era pobre. Achar que era bem vestida, mas estava absolutamente exposta à vergonha da nudez dela. Achar que tinha visão espiritual, mas não passava de uma miserável cega. Irmãos, isso tudo é a questão da falta de luz. Por isso, irmãos, nós precisamos sempre verificar qual é a nossa condição diante do Senhor, nunca aos próprios olhos, né? O salmista fala, né? Lá nos Salmos fala, na tua luz vemos a luz. Por isso nós precisamos sempre diante do Senhor, debaixo da luz, falar, Senhor, como eu estou diante do Senhor? Quem eu sou? O que eu tenho? Senhor, como tem sido a minha vida? Como tem sido a vida da igreja? Como está a igreja na minha cidade? Como está a condição da minha igreja? Senhor, mostre-me como eu estou junto à condição da igreja. Irmãos e irmãs, isso não é coisa pequena, isso é fundamental. Ou nós queremos chegar ao ponto de dizer para nós assim, vou te vomitar. Ou nós queremos chegar ao ponto de falar assim, você é um miserável, cego, pobre, infeliz e nu. Ou nós queremos chegar ao ponto de falar assim, eu estou fora da vida da igreja de vocês, eu estou batendo lá de fora. Irmãos, é isso que nós queremos? Se nós não queremos isso, irmão, chegar a uma condição dessa terrível, nós precisamos ter uma mudança de disposição diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero estar debaixo da tua luz. Senhor, eu não quero ver-me com meus próprios olhos. Eu não tenho luz, eu sou cego. Senhor, eu quero ir diante do Senhor, me mostra, me revela qual é a minha condição, a condição da igreja onde eu estou. Senhor, me mostra, Senhor, eu quero me arrepender. O arrependimento é a porta de entrada para que tudo seja transformado. Nós vamos ver daqui a pouquinho nessa mensagem. Mas, irmãos, aí, nessa situação, o Senhor vira para a igreja e o Senhor dá um conselho maravilhoso. Que pena que foi um conselho, não é verdade? Não é verdade? Eu já disse em mensagem passada para os irmãos, né? Que pena que foi um conselho. Que situação triste que foi um conselho. Por que, irmão Gustavo? Qual é o problema de um conselho? O problema de um conselho é que quando o Senhor chega para a igreja e ele entra na condição de aconselhar a igreja, em vez de ordenar a igreja, em vez de mandar a igreja, isso mostra que a igreja está perdendo, já perdeu totalmente a autoridade do Senhor. Ou seja, o Senhor não tem autoridade ali. O Senhor tem que vir pisando com ovos e dando conselhos. Irmãos, claro, o conselho mostra, por outro lado, a gentileza do amor do Senhor. Mostra, por outro lado, que o Senhor é gentil, que o Senhor não é um déspota, que o Senhor não é como Satanás, sai metendo o pé na porta e entrando e fazendo o que ele quiser. Não, não faz nada contra a vontade. Não, o Senhor nunca faz contra a vontade do homem. Não nesta era. Mas na era vindoura, sim. Aí o Senhor vai vir com justiça, como o sol da justiça. Nesta era vindoura, é a era do Espírito. O Espírito, como nós estamos na era do Espírito, quando começou a falar nisso, a era do Espírito? A era do Espírito começou desde a ressurreição do Senhor, quando o Senhor apareceu para os discípulos ali em João, capítulo 20, soprou sobre os discípulos, né? Soprou para dentro dos discípulos, até a volta do Senhor. Então, daquele momento que o Senhor soprou até o dia que o Senhor voltar na sua segunda vinda, estamos na era do Espírito. E a era do Espírito é a era da pomba, tá? Como assim, pomba? Vocês lembram que quando o Senhor foi batizado, ali em Mateus capítulo 3, se eu não me engano, né? Falando de cabeça aqui, o Espírito desceu como uma pomba. Ou seja, o que quer dizer isso? É que o Espírito é gentil. Uma pomba é muito gentil.
A pomba ela é delicada, ela é como um pássaro delicado. Se você chegar perto dela, ela sai voando, não é? E às vezes, se você for muito gentil, até deixa você pegar ela, mas ela é gentil, ela tem um olhar singelo, né? Ela é tão gentil, né? Ela não é agressiva, ela não sai picando você, bicando você. A pomba é um símbolo da gentileza. E essa é a era do Espírito. O Espírito hoje, por isso que a igreja, o livro de Atos, quando começa a igreja, você vê que o livro de Atos é totalmente uma questão do Espírito. No livro de Atos só aparece a questão do Espírito. O Espírito falou, o Espírito incitou, o Espírito repreendeu, o Espírito disciplinou, o Espírito impediu, o Espírito separou, o Espírito enviou. É só o Espírito. Os cheios do Espírito, o Espírito sobre eles, o Espírito dentro deles, o Espírito por meio deles, o falar cheio de Espírito, porque a igreja era do Espírito. Mas o Espírito é delicado, o Espírito é gentil. Por isso que Paulo fala em Efésios, né? Não entristeçais o Espírito de Deus. Ele é gentil, ele pode ser entristecido, é como uma pomba. Então, o lado do Senhor de aconselhar, voltando, é um lado da gentileza, mostra a gentileza do Senhor. O lado do Senhor ali, né, no versículo 20, bater na porta, mostra a gentileza do Senhor. Isso é assim, olhando essa perspectiva, isso é lindo. Mas olhando a perspectiva da igreja caída como ela era, aquilo é muito negativo. Ora, o Senhor estando do lado de fora da igreja batendo, o Senhor tinha que estar dentro da igreja reinando. Ele tinha que ter total liberdade dentro da igreja. Ele tinha que ser o principal na igreja, a primazia, ser o motivo de tudo na igreja. A igreja existe para ele. Ela veio dele, é ele, é a expansão dele e vive para ele. Foi comprado pelo seu sangue. O Senhor é o Senhor da igreja, tem total senhorio sobre a igreja. Agora ele foi colocado de fora batendo. Olha como isso é negativo. Ou seja, do mesmo forma, no versículo 18, o Senhor deveria ter total liberdade de ordenar, total liberdade de mandar, de ser como lá em Atos, né? Atos, se não me engano, Atos 13, em que o Espírito vira assim para a igreja de Antioquia e fala assim: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho designado. Separai-me. Ele não falou assim: aconselho a igreja de Antioquia, por favor, se vocês não se importarem, não acharem muito, por favor, separem Barnabé e Paulo para que a obra. Não. O Espírito vem e fala assim: separai-me, ponto final. Ou seja, numa igreja correta, numa igreja em que o Senhor é o Senhor, numa igreja em que o Senhor tem o domínio, numa igreja em que o Senhor tem total liberdade, o Senhor ele tem a liberdade de ordenar o que ele quiser, de falar: separa, fica, vai, levanta, senta, fala, não fala, age, não age. Ele tem total liberdade. Agora, quando chega no ponto do aconselhar, isso mostra uma situação muito negativa de perda de autoridade do Senhor para com a igreja. Mas voltamos lá, versículo 18, só fala assim: aconselhe de mim, compres ouro refinado pelo fogo. Então, para enriquecer eles. Então, o ouro era para enriquecer porque eles eram pobres. As vestiduras era para vestir porque eles estavam nus. E o colírio para ungir os olhos porque eles estavam cegos. Então, aqui está a cura de todos os problemas da igreja em Laodiceia. Se a igreja de Laodiceia quiser ser curada, ela precisava comprar do Senhor essas três coisas. E nós falamos muito na semana passada, irmãos, o que quer dizer comprar? Comprar quer dizer pagar um preço. Mas não é de graça, irmão? Não é tudo pela graça? É tudo pela graça, mas ainda assim tem preço. É sem preço, mas com preço, né? Como fala Isaías 55, nós falamos minuciosamente de Isaías 55 para os irmãos. Então, precisa ter um preço, precisa pagar o preço. Nós precisamos ser que nem o Senhor Jesus. A igreja tem que ter o mesmo sentimento do seu noivo, do seu futuro esposo, não é? Qual foi o sentimento do Senhor? Em Mateus 13, nós vemos nas parábolas do reino ali que o Senhor, ele disse que o reino é como um negociante que achou uma pérola de grande valor e ele vendeu tudo para comprar essa pérola. Ele vendeu tudo para comprar essa pérola. E esse negociante simboliza o Senhor que veio e achou a pérola. A pérola é a igreja. Ele vendeu tudo para comprar a igreja. Tudo que o Senhor tinha, tudo que o Senhor ele entregou para comprar essa pérola de grande valor. Meu irmão, minha irmã, ainda que nós, na nossa vergonhosa, lastimável condição, não tenhamos a mínima disposição de comprar as coisas de Deus,
pagar o preço pelas coisas do Senhor, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o Senhor, em contrapartida, ele deu tudo que ele tinha para comprar você e eu. Ele entregou tudo. Ele comprou, vendeu tudo que ele tinha, porque ele sabia do valor dessa pérola. E será que nós sabemos do valor dessa pérola? Será que nós estamos dispostos a comprar o Senhor em troca? Que seja uma compra mútua, que o Senhor nos compre, que nós o compremos. E isso é exatamente o que está acontecendo aqui no versículo 18. Porque esses três itens, isso nós não falamos semana passada, agora estou falando para os irmãos, se nós olharmos com a revelação do Espírito, vocês vão ver que esses três itens aqui simbolizam o Deus triuno. E o que o Senhor está nos aconselhando é: me compre, compre a mim o Deus triuno. O que vocês precisam para ser curados é o Deus triuno. Pai, o Filho e o Espírito. Na verdade, não é isso mesmo? O que a igreja precisa para qualquer problema? Qualquer situação lastimável que a igreja entrou no buraco do buraco do buraco. O que ela precisa? A não ser o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. O que mais que ela precisa além disso? Né? Aí você pode dizer, então tá, irmão Gustavo, tudo bem. Aonde está o Deus triuno aqui? Vamos com calma, então vamos lá. Aconselho de mim, compres ouro refinado pelo fogo. O ouro é um símbolo da natureza de Deus, da natureza do Pai, tá? O ouro simboliza a natureza do Pai, a natureza de Deus. Toda vez que aparece o ouro na Bíblia, é um símbolo da natureza do Pai, porque Deus é santo e o ouro também deve ser puro. O ouro é um dos poucos elementos da natureza que consegue purificar ao máximo ele. Então, por isso que na Bíblia, quando aparece o ouro, ele simboliza a natureza santa de Deus, a santidade de Deus, do Deus Pai. Deus é santo. E na sua santidade, Deus não tolera nada que seja impuro, tá? Então, o ouro é o símbolo da natureza de Deus Pai. Aí, o próximo item, as vestiduras para fechar. As vestes aqui simboliza as vestes de Cristo. Simboliza o Filho. Por que que você diz isso, irmão Gustavo? Porque se você ver, se você olhar lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 4, fala assim, ó, que sobre o baguete de Sardes. Ó, Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum pagaria o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessaria o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Então, por que que as vestes simbolizam Cristo? Porque essas vestes são as vestes que o Senhor mesmo está vestido. Nós precisamos vestir o que o Senhor está vestido. Aqui, quando eu estou falando na igreja em Sardes, no versículo 4, que andaram junto comigo, porque o Senhor está de branco, e os vencedores também andarão vestidos com aquilo que Cristo está vestido, ou seja, com a natureza, com a justiça de Cristo. Com o que Cristo está vestido, tendo o mesmo comportamento, porque veste quer dizer nosso comportamento, tendo o mesmo comportamento que o Senhor tem, o mesmo andar que o Senhor tem. Se nós olharmos lá em Apocalipse capítulo 19, olha lá, o que ele está vestido, quer ver? Vocês vão entender melhor. Deixa a sua fitinha aberta aí, Apocalipse capítulo 3. Vá para Apocalipse capítulo 19 para vocês verem. Ó, fala assim, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Quem é esse cavaleiro? É o Senhor Jesus. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos, aí vamos escrever o Senhor Jesus aqui, ó. Igual estava descrito lá em Apocalipse capítulo 1, quando o Senhor apareceu para João lá no início do livro. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, que é igual está escrito lá na igreja em Sardes, tá? E como é que está vestido? Está vestido com o manto tinto de sangue. E o seu nome se chama-se o Verbo de Deus. E seguia os exércitos que há no céu montando cavalos brancos. Quem é esses outros cavalos brancos que estão servindo? São os vencedores. Com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Tá vendo? Os vencedores estão vestidos com vestiduras brancas e puras. Mas o Senhor também está vestido com a vestidura branca e pura. A única diferença é que o Senhor ele está tingido de sangue. Por quê? Por causa da redenção que é eterna, tá? Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regenera com sete de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus triuno, ou do Deus Todo-Poderoso. Então, por que que nas vestes dos outros cavaleiros, são vencedores, não está manchado de tinta, de tinta, né?
de sangue. Porque só na veste do Senhor tem a vestidura do Senhor é igual dos vencedores. A diferença é que do Senhor tem uma mancha de tá manchado com tinta de sangue e os outros não. Por quê? Por que dos outros não estão manchados com tinta de sangue também? Porque a redenção é algo que somente o Senhor poderia fazer. Ninguém poderia participar da redenção. Só ele pode ter suas vestes, só ele tinha essa conduta. Vestiduras na Bíblia simboliza a nossa conduta, nossa viver, nossas ações. Só ele poderia tomar essa ação de morrer na cruz por nós. Só ele poderia ter parte dessa redenção. Ninguém pode. Por isso, as vestes do Senhor não estão manchadas. As vestes dos vencedores não estão manchadas. Só a do Senhor está manchada. Mas vocês estão entendendo como as vestiduras simbolizam Cristo? Então, vamos lá para voltando para o Apocalipse capítulo 3. Então, o que eu estou querendo aqui mostrar para os irmãos, explicar por que que as três itens que o Senhor mandou comprar simbolizam Deus triuno. Então, o primeiro é ouro refinado pelo fogo, simboliza a natureza divina. O segundo é as vestiduras brancas, simboliza a conduta de Cristo, porque só o Senhor podia pagar o preço da redenção e ele está vestido assim. E, por fim, vê o Espírito. Qual é o Espírito? A fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. O colírio simboliza o Espírito. Ô, irmão Gustavo, por que que o colírio simboliza o Espírito? Onde você tirou isso? Por causa da palavrinha aqui, ó. E colírio para ungires. O ponto que nos definiu que é Espírito é a palavra unção. Ungir. Ungir é unção. E unção é a ação do Espírito. O colírio para ungires os olhos. Aqui o senhor não podia ter colocado, se ele quisesse, colírio para pingares, ou como nós, oftalmologistas, falamos, para instilar nos seus olhos. Podia ser assim. Colírio para pingar nos seus olhos, a fim de que veja. Você entenderia, eu entenderia muito bem se tivesse falado assim. Você fala assim, colírio para pingar os olhos, para você e eu, tinha entendido tudo bem. Tá? Mas o Senhor fez questão de mostrar que não é pingar, é ungir. Então, ungir é algo do Espírito, porque lá em 1 João fala que nós temos a unção interior, essa unção interior é o Espírito. Então, aqui explico para os irmãos como é o Deus triuno. O que que a igreja precisa comprar? É o Deus triuno. Irmão e irmã, vamos amar o Pai, o Filho e o Espírito. Vamos amar a natureza santa do Pai. Vamos pagar o preço para comprar essa natureza santa. Vamos pagar o preço para ter uma conduta conformada à imagem do Filho, que é as vestiduras. Estamos sendo conformados à imagem do Filho, vestir como ele veste. Vamos pagar o preço para ter a verdadeira unção do Espírito, ver o que o Espírito vê, ter visão espiritual, visão do Espírito. Visão espiritual é a questão de unção, é a questão de pagar o preço. E nós falamos para os irmãos semana passada que esses três itens também são a sequência na experiência. Nós só podemos primeiro pagar o preço para comprar ouro, depois temos as vestiduras brancas, que é a conduta, e por fim vamos ter a visão espiritual, que é o colírio. Ninguém consegue começar vendo espiritualmente se não começar primeiro pagando o preço pela santidade, que é comprar ouro. E aquele que paga o preço pela santidade, ele vai ver o Senhor. Lembre-se que Hebreus capítulo 12 fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Lembra disso? Está lá em Apocalipse, está lá em Hebreus. Quer ver? Eu vou ler para os irmãos. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, como é que você e eu achamos que podemos ter visão espiritual, ter o colírio dos olhos, sem primeiro ter a santidade, a santificação que veio por meio de comprar o ouro, que vem por meio de ter as vestiduras brancas? Irmãos e irmãs, não nos enganemos. O homem não tem visão espiritual, ver o Senhor é ter visão espiritual. Ele não consegue ver o Senhor sem primeiro comprar o ouro e ter vestiduras brancas. Como que ele pode dizer que ele tem visão espiritual se ele está cheio de impurezas? Como pode dizer que ele tem colírio para os olhos, que o Espírito ungiu os olhos? Ah, o Espírito falou comigo, o Espírito me mostrou. O Espírito mostrou o quê, meu irmão? Como é que ele pode ter mostrado algo para você e para mim, se nós estamos expostos à nossa nudez diante das pessoas? Você acha que alguém que está nu tem visão espiritual?
Ah, não, mas eu primeiro o Senhor me deu visão espiritual para depois ver minha nudez. Não, 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 irmão. Não é isso que funciona. O que o Senhor nos mostra é sem santificação, o que a Bíblia diz, ninguém, nem eu nem você, ninguém verá o Senhor. Começa por comprar o preço do ouro. Começa por comprar vestiduras brancas. Depois, por fim, nós vamos ver o Senhor com os colírios, o colírio ungido pelo Espírito. A verdade é que muitos de nós, se não vou dizer todos, né? Porque quem sou eu para dizer isso, né? Mas a esmagadora maioria dos cristãos, às vezes vivem um romance de utopia, vive uma ficção, né? Eles acham tão lindo ter visão espiritual das coisas e tal, mas sem pagar preço nenhum. Sem estar disposto a negar a si próprio, sem estar disposto a tomar a cruz, passar pela experiência do fogo, do ouro, refinando a nossa fé, sem pagar o preço para ter as vestiduras do Senhor Jesus, que são os atos de justiça dos santos, e eles acham que podem ter a visão espiritual sem ter nenhuma dessas coisas anteriores. Na verdade, eles estão falando da visão que outros tiveram achando que é deles. Ah, porque o irmão Atmini viu. Ah, porque o irmão Lee viu. Ah, porque o irmão Robert Govett viu. Ah, porque o fulano de tal viu. Ah, porque o irmão Spurgeon viu. Ah, porque o irmão Paulo viu. Ah, porque o irmão Pedro viu. E você viu? Você viu? Ninguém consegue ver com os olhos dos outros. Ninguém consegue sentir com a mão dos outros. Ninguém pode aceitar o Senhor pela fé dos outros. Irmãos e irmãs, o preço deve ser pago por nós. E aí, o Senhor, depois de tudo isso, vem o versículo de hoje, da mensagem de hoje. O Senhor diz assim: Eu o repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, fundo do coração, eu agradeço ao Senhor e o louvo, porque depois de tudo que nós vimos até aqui, de passando por todas as igrejas, pela igreja em Éfeso com seus problemas, pela igreja em Esmirna com seus sofrimentos, pela igreja em Pérgamo com seu casamento com o mundo, pela igreja em Tiatira que tem as profundezas de Satanás, pela igreja em Sardes que começou com o nome de ter vivo, mas está morto, parou no tempo, pela igreja de Filadélfia que era a igreja louvada pelo Senhor, a igreja em Laodiceia cheia de orgulho de si próprio, numa condição lastimável de ser vomitado pelo Senhor, vem um versículo desse maravilhoso. Que o Senhor falou tantas palavras, aparentemente, estou falando como um homem, que duras, porque você sabe, né? Não é a palavra que é dura, é o coração do homem que é duro. Não é a palavra que é dura, não é a semente que é dura, é a terra que é dura. Nenhuma semente é dura, a terra que não deixa ela entrar, né? Mas voltando, vamos falar como homem, né? Depois de tanta palavra aparentemente dura, a gente pode achar que o Senhor não nos ama. E aí vem uma palavra de tanto amor do Senhor. Para mim eu vejo assim, maravilhado. Eu louvo o Senhor, agradeço, que Ele está dizendo assim: eu faço isso porque eu te amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu te amo. Você não percebe que eu falo isso porque eu te amo? Na verdade, essa repreensão, essa disciplina mostra o meu amor por você, porque eu ainda não desisti de você. É como se eu falasse assim: se vocês não são meus, siga o caminho de vocês. Faça o que vocês quiserem. Vivam como quiserem. Sejam totalmente usurpados pelo inimigo Satanás. Deixe ele encher o coração de vocês e pronto. Mas se vocês são meus, eu vou disciplinar e eu vou repreender, porque eu amo vocês. Porque eu me importo com vocês. Porque eu amo. Irmão e irmã, vocês teriam coragem de duvidar do amor do Senhor por nós? Será que esse amor falhou alguma vez?
Será que esse amor nos deixou na mão? Será que esse amor foi demasiadamente severo para conosco alguma vez? Será que esse amor, por outro lado, também nos deixou livres demais para fazer o que nós quisermos? Irmãos, quem já experimentou esse amor ousa falar diferente desse amor, a não ser que esse amor, como João falou, é de tal maneira, como João 3,16. Esse amor é o amor de tal maneira. Irmão, irmã, quem somos nós para duvidar do amor que preenche todo o universo? O amor que voluntariamente entregou a sua vida por nós. Hoje de manhã eu ouvia uma mensagem do Spurgeon, né? Eu digo ouvia porque foi alguém pegou um texto e leu ele, né? Então, eu estava ouvindo porque essa pessoa leu o texto, né? Como se estivesse lendo a mensagem do Spurgeon. E ele comentando, eu fiquei muito tocado, ele comentando ali o Senhor no Getsemane, né? O Senhor no Getsemane, ele estava sofrendo tanto ali no Getsemane. Você sabe, Getsemane quer dizer, a palavra Getsemane, o significado da palavra Getsemane quer dizer prensa de azeite. Ali era um jardim, e naquele jardim havia várias oliveiras, e ali eles prensavam oliveiras para produzir azeite. O azeite só pode ser obtido por meio de pressão. Tem que apertar, espremer, fazer esmagar a oliveira até sair o azeite dela. E ali o Senhor estava no Getsemane, ali, véspera da sua morte. E ele estava sendo prensado, tão prensado ali pelos sentimentos, por Deus, pelos pecados também, né? Ele os pecados todos iam cair sobre ele, ele estava já sentindo tudo isso, né? Porque o Senhor não estava preso um tempo no espaço. Como o homem está preso um tempo no espaço, mas o Senhor é onisciente, sabe todas as coisas, então ele estava sendo prensado ali em oração. E ali fala que a alma dele estava angustiada até a morte. E o Senhor, tão sofrimente, chegou a falar assim: se possível, parte de mim esse cálice, duas vezes, né? Na terceira vez ele falou assim, Senhor, então se não é possível partir cálice, então ele ia beber o cálice, né? Então, irmãos, o Senhor então decidiu, na terceira vez que ele orou, ele decidiu voluntariamente tomar o cálice da maldição. Seria tudo que ia passar, dos pecados que ia cair, da humanidade ia cair sobre ele. Ele estava sendo esmagado, prensado, e isso de forma voluntária. Ninguém obrigou ele a ir para aquele Getsemane. Ele foi voluntariamente, ninguém obrigou ele para a cruz. Ele mesmo decidiu por amor, por amor. E ali fala que ele estava tão no estado de sofrimento tão grande. Irmãos, isso aconteceu. É real o que eu estou falando, que Abel fala. Não é figura imaginária, não. Aconteceu. Ele sofria tanto que o seu suor transformou-se em gotas de sangue que caiu na terra, como se fosse orvalho, estava fecundando a terra. Você e eu nunca passamos por a situação de um suor transformar em sangue. Mas o Senhor, seu, pela pressão psicológica tão grande em cima dele, tão imensa, tão terrível, desumana, algo tão devastador que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Sozinho, abandonado por todos. Como assim, irmão Gustavo? Estava lá Pedro, João, Tiago. Sim, dormindo. Dormindo. Só ele e o pai ali. E aí, numa situação dessa tão terrível, o que que nós podemos aprender? Que tudo isso foi por amor. Amado irmão e amada irmã, como nós ousamos dizer que o Senhor não nos ama? Quando Ele vem nos disciplinar, quando Ele vem nos repreender, como nós podemos duvidar do amor do Senhor por nós? Então, na verdade, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que até no conselho do Senhor, desses três itens no versículo 18, se vocês observarem com muito cuidado, que é comprar o Deus triuno, acabamos de falar, né, que é comprar o ouro, as vestes e o colírio, até mesmo esses três itens, isso é a repreensão e a disciplina do amor do Senhor para conosco. Eu estava dizendo assim as palavras, né? Se vocês
Isso era a repreensão, mas se vocês aprenderem a pagar o preço, eu vou disciplinar vocês, mas vocês vão ganhar algo maravilhoso com isso. Porque pensa, você sabe que para que o Senhor produza em nós ouro refinado, precisa ter fogo, é refinado pelo fogo, sofrimento. E isso faz parte da disciplina do Senhor, do Espírito Santo, para conosco. Mas isso é para produzir algo. Sempre a disciplina do Senhor, sempre, inevitavelmente, não há exceção. Sempre a disciplina do Senhor, a sua repreensão para com aqueles que amam o Senhor. Se você ama, meu irmão, se você ama, minha irmã, então isso é verdade para você sempre. Sempre é para produzir algo proveitoso. Sempre é para terminarmos com nossos bolsos mais ricos de ouro. É para terminar com nossa nudez pecaminosa coberta com a vestidura branca. É para terminar com nossos olhos vendo mais o Senhor com o qual nós amamos. Nunca será diferente. Sempre para aqueles que amam, o resultado de toda a disciplina e repreensão será o Deus triuno. Estamos mais cheios e constituídos com o Pai, com o Filho, o Espírito. Isso nunca será diferente. Porque o Senhor está dizendo assim, vamos ler daqui a pouquinho, Romanos 8. Todas as coisas cooperam, coordenam. Cooperar é coordenar entre si. Todas as coisas estão cooperando uma com a outra. Assim, você não vê. O universo, Deus está fazendo assim, está brincando assim com todas as coisas do universo. Puxa coisa para cá, puxa coisa para lá, e sobe aqui, e mexe ali, e coopera. Elas andam juntas perfeitamente, assim, para o bem. Para o bem daqueles que amam ao Senhor. Para os que amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmão e irmã, sinto lhe dizer, se você não ama o Senhor, elas não vão cooperar para o seu bem. Você não vai ganhar nada. Mas se você ama o Senhor, ainda que seja mínimo o seu amor pelo Senhor, se você for chamado segundo o propósito de Deus, elas vão cooperar todas as vezes para produzir o Deus triuno em nós. E o final do versículo, vamos ver qual é o final do versículo, estamos sendo conformados à imagem do Filho para reinar com ele. Isso é o amor de Deus. Então, vamos ver aqui um pouco dessa questão de disciplina, né? Antes, eu só queria dizer um ponto aqui específico que é importante. Vamos olhar para o versículo 19, aí você fala assim, eu sempre chamo a atenção de vocês, irmãos, para a ordem da Bíblia. A ordem da sequência que a Bíblia narra as coisas é muito importante. Então fala assim, ó, eu repreendo primeiro, e disciplino depois. A quantos amo, depois zeloso e arrepende-te. Então, a repreensão e a disciplina do Senhor, elas têm uma sequência. Primeiro, o Senhor nos repreende. Ele repreende, é admoestar. Ele está nos admoestando, está nos repreendendo. Se nós, nesse estágio da repreensão, nós nos arrependermos aí, a disciplina não chega. O Senhor para na repreensão. O Senhor não tem prazer em disciplinar os seus filhos, irmão. Tire da sua cabeça já que o Senhor tem prazer em disciplinar você, ou a mim, ou a igreja. Ah, o Senhor tem prazer em me fazer sofrer. Não, irmãos. O Senhor não tem prazer nessas coisas. Não tem. Nem você teria como pai. Nós que somos maus, como o Senhor mesmo falou, eu que sou mau, cheio de pecado, cheio de natureza pecaminosa, cheio de Satanás, natureza de Satanás. Eu sou assim, Gustavo. Eu não quero maldade do meu filho, João Felipe. Quanto mais o Senhor teria. Você acha que eu tenho prazer em bater no meu filho João Felipe? Vocês que são pais sabem muito bem. Um dia que eu disciplinei meu filho aqui, eu fiquei quase uma semana de depressão. A vontade era de trancar no quarto e chorar. Quem falou que o Senhor tem prazer em fazer seus filhos sofrer? De maneira nenhuma. Por isso, por isso que o Senhor falou assim: se vós que sois maus, mal, vem da palavra maligno, Satanás, vem de mal, Satanás. Vós que são maus,
tem a natureza maligna de Satanás, sabeis das boas dádivas para os seus filhos, quanto mais vosso Pai não dará boas dádivas para aqueles que o pedem. Qual de vocês que o filho pediu um pão, você dá uma pedra? Pediu um pão, você vai lá dar uma cobra. Um peixe, você vai lá dar uma cobra. Você faz isso com seu filho? O filho vai lá, pai, me dá um pão. Toma aqui a pedra, come a pedra. Pai, me dá um peixe, toma aqui a cobra, come a cobra. Qual de nós fazemos um negócio desse? Nenhum de nós. Quanto mais Deus não vai dar boas coisas aos que pedem. Irmãos, então, saiba que o Senhor não tem prazer em fazer sofrer o seu povo. Por isso que a repreensão e a disciplina são níveis diferentes. Primeiro, o Senhor repreende. Se nós aprendermos a arrepender, logo quando o Senhor repreender, a disciplina é poupada, ela não vem. O Senhor despede a disciplina. Porém, se o Senhor nos repreender e nós ainda não nos arrependermos, aí o Senhor manda a disciplina, que é o castigo. Disciplina e castigo é a mesma coisa, tá, irmãos? Tá? É a mesma coisa, mesmo significado. Aí o Senhor manda a disciplina. E isso ele faz porque ele ama. Aí, vamos disfrutar um pouquinho. Vamos ver um pouquinho dessa questão da disciplina do Senhor, rapidamente, né? Gênesis, capítulo 47. Vamos lá. Gênesis 47. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, irmãos, né? Para que dê tempo dos irmãos compartilhar. Gênesis, capítulo 47. Aqui conta a história de Jacó. Jacó, ele, dos três, né, da tríade clássica, que é Abraão, Isaac e Jacó, Jacó, nós temos que concordar que Jacó era o mais trapaceiro, terrível dos três. Parece que os defeitos caíram todos sobre Jacó. Se Abraão tinha defeito, tinha. Isaac tinha defeito, tinha. Mas Abraão mais Jacó tinha para dar e vender. Era um trapaceador, um enganador. Significado, inclusive, do seu nome, né? Jacó quer dizer enganador. Já desde o nascimento de Jacó, Jacó já nasceu mal. Já nasceu tentando trapacear seu irmão, puxando o pé do irmão para o irmão não sair primeiro da barriga da mãe, porque eles eram gêmeos, né? Jacó e Esaú, para não deixar Esaú sair primeiro, para ele ter a primogenitura. Impressionante isso. Inconscientemente já era um trapaceiro. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, não acreditem quando te falarem que um bebezinho não tem natureza pecaminosa. Ah, bebezinho é bonitinho, olha lá, não tem nada, é um anjo. Anjo já puxou o pé do irmão ali, ó. Então, que nascimento horrível, né? Pelo menos assim, nascimento já trapaceando tá muito ruim. Mas vamos continuar a vida de Jacó. Aí Jacó, vocês conhecem toda a história de Jacó, também não tem tempo para detalhar, claro que não. Aí Jacó, lá na frente, engana seu irmão, né? Faz o irmão vender um prato pelo prato de lentilha para primogenitura. De certa forma, um plano ardiloso trapaceiro, né? Claro que Deus viu o coração de Jacó, tudo isso. O coração só abençoou porque ele amava a primogenitura. Mas não esqueçamos que a maneira que ele usou é de enganadora, é trapaceira. Então, aí depois, lá na frente, ele engana o pai, com anuência e permissão da mãe. Mas ele vai lá e engana o pai, se veste, né? Bota um pelo de animal peludo, que agora é peludo, aquelas coisas todas, né? Bota o cheiro, passa o cheiro de animal no corpo, né? Para o pai achar que estava cheio de caçador, aquela coisa toda, né? Será que ele não mudou a voz também? Não, não sabemos, né? Mas foi lá e enganou o pobre coitado do pai, né? Então, ele vivia enganando. Como consequência, é claro, ele foi bastante enganado também. Foi enganado pelo tio, foi enganado pelos filhos, assim como ele enganou o pai dele, os filhos dele enganaram ele. Isso o Senhor permite. O que é isso? O que o Senhor permitiu que ele fosse enganado tanto? Porque o Senhor estava
disciplinando Jacó. O Senhor viu o coração? Viu. O Senhor abençoou o coração dele? Abençoou. Mas o Senhor também o disciplinou. Você enganou? Enganei. Vai ser enganado também. Então, o Senhor foi disciplinando ele, né? E aí, Jacó passou por muitas disciplinas. Muitas. Ficou sozinho, né? Jacó que tinha toda a primogenitura do pai, ou seja, ele ia herdar tudo que o pai dele, Isaac tinha. Isaac era muito rico, ia herdar tudo. Você vê Jacó no Gênesis 28, passando fome, sem nada, sozinho, isolado, no meio do nada, à noite, dormindo no travesseiro. Cadê a primogenitura, a riqueza toda? Isso é a disciplina do céu. E aí, nós sabemos toda a história dele, né, tá? Perde a sua esposa que ele mais amava, né? É, Raquel, né? E depois é tirado um dos filhos que ele mais amava, que era José, claro, enganado pelos filhos, os outros filhos. Mas o ponto que eu quero chegar, irmãos, é que ele foi disciplinado pelo Senhor, foi. Por quê? Porque o Senhor amava. Mas no final da vida de Jacó, ele já não era mais Jacó, ele era Israel. O Senhor mudou o nome dele de Jacó, quer dizer enganador, suplantador, para Israel, quer dizer príncipe de Deus. Ou seja, aquele que é um príncipe que abençoa, que não mais engana, mas agora abençoa. Aí quando a gente vai até o final da vida de Jacó, ele era uma outra pessoa, totalmente trabalhado e transformado. E se o nascimento de Jacó foi feio, nascer tentando enganar, a morte de Jacó foi linda, maravilhosa, foi bela, digna de um servo de Deus, precioso, digno de um grande homem de Deus. Jacó se transformou no Israel, um grande homem de Deus. Mas isso tudo, irmão, não acontece pelo romantismo. Ah, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser um homem de Deus. Não, não. Houve um preço a se pagar. Houve uma compra ao longo da vida. Ele foi comprando ouro, ele foi comprando vestiduras brancas, ele foi ganhando colírio nos seus olhos. O Senhor foi disciplinando ele. O Senhor foi tirando as impurezas do coração dele. O Senhor foi repreendendo ele ao ponto que realmente foi cooperando todas as coisas para o bem dele. Quando chega no final da vida dele, ele vê, você vê um homem cheio de bênção, abençoando até mesmo o faraó. É onde eu quero chegar. Vamos lá, vamos ler aqui Gênesis 47. Olha só, no versículo 7. Quando Jacó é apresentado para Faraó, José apresentou seu pai a Faraó. Faraó é o mais poderoso da terra naquela época, da terra inteira. Não é só do Egito, não, de toda a terra, porque toda a terra tinha fome. Só Faraó era dono de toda a riqueza e a prata ali para sustentar toda a terra, né? Então, por o mais poderoso da terra, né? Olha o que acontece aqui, ó. Versículo 5, Gênesis 47, 5. Então diz Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faz habitar teu pai e teus irmãos, habitarem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Opa, que isso? Não é Faraó que abençoou Jacó, não, foi Jacó que abençoou Faraó. Que homem de Deus. Perguntou Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: Olha o que ele fala, olha como é que ele fala. Os dias dos anos. Quando o Faraó perguntou para Jacó quantos são os dias dos anos da sua vida, é uma maneira bonita de Faraó perguntar assim: quantos anos você tem? É isso que ele estava perguntando, tá? Ele perguntou para ele assim: Ô Jacó, quantos anos você tem? Só que a maneira bonita de falar é assim: quantos são os dias dos anos da tua vida? Mas olha a resposta de Jacó. Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. É como se já vai falando assim: olha, Faraó, eu sofri muito, eu fui muito disciplinado, eu passei por situações más de sofrimento,
Porém, hoje eu estou aqui para te abençoar. O resultado de tudo isso que eu passei é: hoje eu me transformei em Israel, aquele que é um príncipe de Deus que abençoa todos e todas as pessoas. Ao versículo 10: E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Irmãos, Jacó que abençoou o homem mais poderoso da terra, e não o contrário. E não Faraó que abençoou Jacó, Jacó que abençoou Faraó. E aí, quando você vê lá no 49, ele vem, já aí Jacó está doente, né? Olha 48, Jacó doente, versículo 1. Gênesis 48, 1. Passadas essas coisas, disseram a José: Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: E este José, teu filho, vem ter contigo. A hora que fala aqui: esforçou-se Israel e se assentou no leito. Olha que coisa linda. Ele se esforçou e assentou no leito. Para quê? Para abençoar os seus filhos. Todo o esforço dele agora não era para fazer algo melhor para si. Se você olhar a vida de Jacó, o tempo todo ele procurava algo para si, sabe? O Senhor viu o coração dele amar a primogenitura, mas ele procurava algo para si. Mas aqui, todo o esforço dele agora era para abençoar algo para os outros. Era para abençoar os outros. Era para abençoar todos que entrassem em contato com ele. E aí ele estava todo enfermo, ele se esforçou muito, irmãos. Quando a Bíblia fala esforçou Israel, não é brincadeira, não. Outra coisa, aqui não faz esforçou-se Jacó, esforçou-se Israel. Quem estava naquele leito agora era o príncipe de Deus, era Israel. Se assentou no leito para quê? Para abençoar. Aí ele começa, de Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. Eu apareço para os irmãos, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele aparece na luz, quando nós estamos na luz, tá? Na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: Eis te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Aí, agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, aí começa a abençoar. Então, o que está querendo dizer aqui, Jacó? Falando assim: olha, o Deus que me apareceu para me abençoou, esse Deus que me abençoou, eu vou pegar ele agora e vou abençoar vocês. Toda a bênção que eu recebi, eu passo para vocês. A bênção que eu tenho é o Deus que me abençoou. O que eu tenho? Eu tenho Deus. E esse Deus que eu tenho, eu quero passar para cada um de vocês, meus filhos. Aí ele abençoou os netos dele, os filhos de José. Depois, quando chega no versículo 49, ele começa a abençoar cada um dos seus filhos. Irmão, Abraão foi um grande servo de Deus. Isaac também. Mas o final da vida de Abraão, quando Abraão morre, é feio, é uma morte sem graça. O que Abraão devia ter feito no final da sua vida era abençoar o seu filho Isaac. Com a bênção profética, tipo profecia, algo tremendo. Mas ele não pôde fazer isso, porque a transformação toda ia estar no seu neto Jacó. Agora, Jacó é diferente. Jacó, quando chega no final da vida dele, ele chama cada um dos seus filhos e abençoa um por um com a profecia, que virou uma profecia tremenda e maravilhosa para cada um dos seus filhos. Ele termina abençoando um por um, de acordo com o que a bênção que cada um deles merecia. Olha o versículo 28. Gênesis 49, 28. São estas as 12 tribos de Israel, perdão, 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. E cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Ele abençoa um a um, segundo a bênção que lhe cabe. Isso é o que o Deus Triuno faz também. Nosso Deus Triuno abençoa cada um a um, segundo a bênção que nos cabe. Olha como é maravilhoso, não é? Aí o versículo 29. Depois ele ordenou, dizendo: Eu me reúno a meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira a Manre. Um dia, vou parar aqui, um dia, se Deus permitir, nós vamos compartilhar sua mensagem só sobre esse campo de Macpela aqui. Isso é tremendo, né? Mas vamos continuar. A qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em poste de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia.
O campo e a caverna que nele está comprados aos filhos de Et. Olha ó, como termina a vida de Jacó. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pezinhos na cama e expirou e foi reunido ao seu povo. Então, a morte de Jacó, como é que começa? A morte de Israel, de Jacó, como é que ela começa? Começa com Jacó fazendo todo o esforço para sentar na cama e abençoar cada um dos seus filhos. E termina a morte dele, né? Quer dizer, essa imagem da morte dele, quando ele termina de abençoar todo mundo, ele recolhe os pezinhos para a cama e dorme feliz. Que bênção linda, irmão. Que morte tremenda. Que morte digna no céu de Deus. Mas por que eu estou citando a vida de Jacó? Para dizer o princípio, irmãos, amados irmãos. O princípio que a disciplina do Senhor, que o Senhor vai repreender, disciplinando Jacó por toda a vida, visa o amor de Deus. É o amor, ele quer nos abençoar, está cooperando para o nosso bem, para nos transformar em algo que nós somos, não somos. Algo que nós não somos por natureza. O Senhor veio, na verdade, desde o início da vida de Jacó, o Senhor veio demolindo o velho Jacó, suas artimanhas, trapaças, enganações, ele veio demolindo, destruindo o homem natural de Jacó, que ele nasceu assim, já trapaceiro desde dentro da mãe dele, querendo puxar o pé do irmão, veio demolindo, ao mesmo tempo o Senhor vem construindo algo novo, maravilhoso, que é o Israel dele. É o Israel nele. Até ele terminar com transformando-se o grande Israel de Deus. Isso é a obra de amor do Senhor. Agora vamos lá para Jeremias, muito conhecido por todos nós, né? Jeremias 48. Jeremias 48, versículo 11. Esse versículo é muito conhecido de todos nós, mas nos dá uma boa ideia do que o Senhor quer fazer conosco, né? 48, 11 fala assim: Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tendo repousado nas fezes do seu vinho, fezes aqui é a borra, tá? Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Esse versículo aqui é muito significativo, né? Muitos de nós já conhecemos esses versículos, mas isso nos mostra o que Deus Trino quer fazer conosco. Esse é o processo de disciplina e de repreensão e disciplina que o Deus Trino faz conosco. Esse é o processo de comprar o ouro, comprar as vestiduras e o colírio. Quem era Moabe? Moabe era um descendente de Noé, perdão, de Ló, desculpe. Era um descendente de Ló, tá? Do incesto de Ló com as suas filhas. Aí nasceu os Moabitas. Os Moabitas eram um povo que veio vivendo meio próximo do povo de Israel. Só que nada aconteceu com eles. O povo Moabita quase não passou por muito sofrimento, quase nenhum, eles não foram levados para cativeiro. O povo de Israel foi levado para cativeiro. O povo de Israel foi para o cativeiro dos assírios, depois foi a parte norte do reino, a parte sul, o cativeiro na Babilônia. Passaram pelo deserto, ficaram cativos também lá no Egito, né? 400 anos ali cativos no Egito, ou seja, passaram por muitos, muitos lugares. O povo de Israel, sim, era levado de um lugar para o outro, é do Egito até para o deserto, do deserto para a terra de Canaã. Até de Canaã, os inimigos vinham e criavam confusão, e era muito sofrimento, tal, 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 tal. Terra de Canaã era palco de luta de qualquer povo passar por ali. Aí depois levado cativo para os assírios, depois levado cativo para os babilônios, depois levado trazido de volta, e aquela confusão depois. Não, ou seja, o Senhor pegou o povo de Israel, porque o Senhor amava o seu povo, e o Senhor pegou eles e ficou mudando de um lugar para outro. Do Egito, da terra de Israel para o Egito, do Egito para o deserto, do deserto para a terra de Israel, da terra de Israel para a Síria, da Síria para a terra de Israel para a Babilônia, Babilônia era sempre mudando. É como se eles não tivessem paz. Eles estavam sempre sendo mudados de lugar para o outro, de lugar para o outro. O Senhor fazia isso com o povo de Israel, mas com Moab não. Os Moabitas nunca aconteceu isso com eles. Ficaram sempre bonitinhos no seu lugar, na mesma terra que eles ficaram a vida inteira, e estão ali despreocupados, nada aconteceu com eles, não tem sofrimento, não tem nada no povo Moab. Mas qual é o resultado disso? Comparando, o que Jeremias está fazendo aqui, Deus faz de Jeremias, é comparando
os moabitas, que não são filhos de Deus, com os seus filhos de Deus, com os filhos de Deus, que é o povo de Israel, que é o que acontece conosco. Ou seja, os moabitas, o Senhor não mexe neles, deixa quietinho lá. Agora, os filhos de Israel, o Senhor faz eles mudarem como se fossem vasilhas, como se fosse vinho na vasilha, pega e torna para outro, que torna para outro, que torna para outro, que torna para outro. Então, o vinho, que é o povo de Israel, nunca teve paz, vamos dizer assim. Então, quando eles sentiram que agora nós estamos calminhos, o Senhor vem e vira a cabeça para baixo a vida deles, a vasilha. Por que o senhor fazia isso? Você sabe que esse processo de virar vasilha com vinho era a maneira que sentia antigamente de purificar o vinho. Antigamente não existia esse filtro para filtrar um vinho. No processo de fabricação do vinho, sabe como é que você faz? Funciona, né? Você pega as uvas, espreme as uvas, e aí, antigamente mais ainda, né? Então as uvas eram fermentadas junto com a casca, com semente, com tudo. E aí, depois de fermentar, deixar parado quieto. Como é que é fermentado? Fica parado ali na vasilha um tempão. Aí depois que fica parado, vira vinho. Aí a parte de cima do vinho fica transparente, fica meio transparente, translúcido. E a parte da borra, que é a parte que dá o amargo ao vinho, que estraga o vinho, dá um gosto forte para o vinho, é amargo. Por isso é chamado de fezes, tá? As borras é como se fosse fezes, é a parte ruim, desagradável. Ela vai para o fundo, que é a parte que é turva, que não deixa passar luz, vai para o fundo da vasilha. Como não tinha filtro para isso, eles deixavam paradinho lá. Quando via que decantou bem, você olhava assim para o vinho na parte de cima, estava transparente, a luz passava, mas quando chegava lá no fundo tinha uma borra escura, terrível, que estragava o gosto do vinho. É que eles pegavam, viravam a vasilha em outra vasilha, o vinho em outra vasilha, e aquela borra ficava ali no fundo, e aí purificava o vinho um pouco. Aí aquilo que foi derramado na próxima vasilha deixava um tempo ele parado, quando decantava o resto de borra, que ficou sempre com resíduo de borra, né? Aí decantava, virava para outra vasilha, aí fazia o mesmo processo, até que ir tirando toda a borra do vinho. Até que lá no final o objetivo qual era? Obter um vinho puro, transparente, sem nada de nenhuma impureza, sem nenhuma coisa para atrapalhar a luz de passar, com um sabor maravilhoso, um preço elevadíssimo, porque é um vinho que foi refinado pelas viradas das vasilhas. É isso que eu estou falando para, aqui com o povo de Israel. Assim, vocês, eu faço isso com vocês porque eu amo vocês. Eu estou virando a vida de vocês de cabeça para baixo, sofrimentos, disciplinas, porque eu estou purificando vocês. Isso é porque eu amo vocês. Porque lá na frente eu quero obter um vinho maravilhoso. Eu quero fazer todas as coisas cooperarem para o bem de vocês. Lá na frente vocês vão ser um vinho perfeito, um vinho limpo, muito diferente do que vocês eram lá no início, cheio de borra, de fezes, de coisas desagradáveis, que é a vida natural de vocês. Eu preciso purificar vocês. Eu preciso transformar vocês, eu preciso destruir, demolir as coisas negativas do vinho para que só fique o melhor vinho lá no final, que é Cristo. O melhor vinho lá de João 2. O melhor vinho da festa, né? Então, o vinho perfeito, puro, limpo, natureza perfeita, natureza divina, natureza de Cristo, natureza elevada do Senhor Jesus em nós. Mas para isso, irmãos, tem que virar a cabeça para baixo. Agora, com os moabitas, que não são filhos de Deus, Deus não faz isso. Fala, deixa eles quietinhos lá, as fezes. Aí você fala aqui, ó, versículo 11. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes o seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. E qual é o resultado que passa por sofrimento nenhum? Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Ou seja, mesmo sabor desagradável a vida inteira. Em relação aos incrédulos, Deus nem liga, deixa lá os Moabes lá, Moabitas. Mas, irmão, voltemos para nós que somos filhos de Deus. Para o seu povo, o Senhor ama, ele tem um propósito, ele coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para aqueles que o amam, para aqueles que o amam, e Deus tem um propósito para ele. Nesse propósito é purificar, conformar a imagem do seu filho. Para isso, precisa nos disciplinar e nos limpar. Irmão ou irmã, se o Senhor não fizer isso conosco, nós teremos o nosso mesmo sabor desagradável, espiritualmente falando, por toda a nossa vida. Você quer continuar com o mesmo sabor desagradável que você tem hoje por resto da sua vida, espiritualmente falando? Ter irmãos e irmãs que realmente
creram no Senhor há 20 anos e até hoje tem o mesmo sabor desagradável que tinha quando creram há 20 anos atrás. Se alguém conheceu eles há 20 anos atrás e conheceu hoje, fala assim: você não mudou nada. É isso que nós queremos ouvir? Você não mudou nada. O mesmo Gustavo que você era há 20 anos atrás quando creu, turrão, brigão, reclamando de tudo, murmurando, falando mal dos irmãos, da igreja. Você quer continuar sendo assim 20 anos depois, Gustavo? O mesmo sabor? Não, não, por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou? Quer ter o mesmo aroma, o mesmo sabor? Irmãos e irmãs, por isso o Senhor nos ama e nos disciplina. Ele muda a nossa vida de cabeça para baixo porque ele quer que nós não tenhamos o mesmo sabor e aroma do velho homem. Ele quer que nós tenhamos o aroma e o sabor do novo homem que é Cristo, do perfume de Cristo. Mas, irmãos e irmãs, não há como ter esse perfume se não virar vasilha. Não, não, não tenho pensamentos românticos da vida cristã. Ai, que linda a vida cristã. Eu vou ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas eu nunca vou sofrer. Nunca vai acontecer isso. A promessa do Senhor para os seus filhos foi: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Precisa pagar o preço. Precisa aprender a deixar o Senhor disciplinar, a repreender e até mesmo disciplinar se for necessário. O importante é que a gente não fique despreocupado com Moabe, repousando nas fezes. Está repousando aonde? Nas fezes. Que lugar bom para repousar, né? Nas fezes do seu vinho. Oh, que coisa boa. Seu descanso está nas fezes, né? Seu descanso está no mesmo sabor. Tem irmão e irmã que fala assim para mim. Eu já ouvi isso muito, inclusive. Quase todo dia eu ouço. Fala assim: eu sou assim mesmo e não adianta. Desse jeito. Nasci assim, fui criado assim, vou morrer assim. Irmão falando isso? Quer ser um Moabe? Sempre assim? Irmão, nosso objetivo é coopere todas as coisas para o nosso bem. Eu quero ser como Cristo. Eu não quero ser o Gustavo que eu sou pro resto da vida. Eu espero que o Senhor trabalhe em mim, na maneira como Ele achar melhor. E esse Gustavo que vos fala hoje não seja o mesmo Gustavo daqui a algum tempo. Que o meu sabor desagradável desapareça. Não é? Vamos para Oséias. Oséias, capítulo 2. Olha como é que é o amor do Senhor para conosco. Nós precisamos entender esse amor. Como é que é o amor do Senhor para conosco? Oséias capítulo 2, versículo 19. O Senhor vira assim para o povo de Israel, fala assim, que é para nós, não é? Versículo 19. Oséias 2, 19. Desposar-te-ei, desposar-te-ei é casar, tá? Casarei, desposar-te-ei comigo, casareis comigo para sempre. Amém. Que maravilha. Quando o Senhor vira para o seu povo e fala assim, eu vou casar com você para sempre. Alguém casa com alguém por causa de quê? Você vai falar assim, alguns por causa de dinheiro, outros por causa de status. Tá bom, tudo bem, mas isso não é o normal. Quando alguém casa por alguém, é por amor. E quando o Senhor casa-se com nós, é pelo quê? É por amor. Então, casamento é implícito em amor. É como se o Senhor estiver dizendo para o seu povo aqui, ó, no versículo 19, vou casar vocês comigo para sempre. Ou seja, eu amo vocês. Eu amo, eu quero casar com vocês. Mas esse casamento tem um porém, ó. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei, casareis comigo em justiça e em juízo. Juízo é disciplina. E em benignidade, também eu sou bom, vai ser bom também. E em misericórdias. Parece que as coisas estão se opondo aqui, parece que são paradoxais, parece que são opostas. Fala assim, ó, vou casar vocês comigo em justiça. Em justiça, certo? Aí fala, em juízo. Justiça e juízo. Aí depois fala, em benignidade. Benignidade é ser bom. E em misericórdia. Então, assim, parece que a benignidade está indo oposto à justiça.
E a misericórdia está aí na oposta em oposição ao juízo. Parece coisas que se batem uma com a outra, mas não são. O Senhor, ele casa conosco, ele mostra seu amor por nós em casar-se conosco, nos tratando conosco com juízo, tratando conosco com justiça, mas também porque ele nos ama, é uma justiça e um juízo dosadas pelo bem e pela misericórdia. Graças a Deus. Ele é justo, mas ele é bom. Ele tem juízo em dar uma disciplina, uma sentença, um juízo, mas é com misericórdia. Olha que maravilha. Olha o versículo 20. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Ou seja, mas case comigo sendo fiel, seja fiel a mim, fiel ao meu amor, à minha justiça, ao meu juízo, à minha benignidade, à minha misericórdia. E se você for fiel a tudo isso, é fiel a mim, aí então, somente então, você vai me conhecer. Eu falo no versículo 20 aqui, ó. Deposarei comigo em fidelidade. E conhecerás, é futuro, ao Senhor. Ah, eu quero conhecer o Senhor. Então conheça o Senhor no seu amor, na sua justiça, no seu juízo, na sua benignidade, na sua misericórdia. Aí sim, nós vamos aprender a falar e dizer assim, Senhor, eu conheço o meu amado. Olha o Romanos 8. Romanos 8, 28. Acabamos falando muito aqui hoje, né? Estou terminando, tá, irmãos? Romanos 8, 28. 8, 28 fala assim: Sabemos. Você sabe? Paulo fala sabemos. Você sabe mesmo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam para o nosso bem, para aqueles que amam. Aquela que, qual é a, o que que faz todas as coisas cooperar para o nosso bem? É o amor a Deus. Porque o Senhor disciplina e repreende, perdão, contrário, repreende e disciplina a todos quanto ama. Daqueles são chamados com o seu propósito. Tem um propósito em tudo isso. Deus não faz nada sem propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Ou seja, o que está fazendo é transformando-nos à imagem do filho dele, a fim de que ele, o Senhor, seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, vão ser iguaizinhos o Senhor Jesus é, irmão como ele é, filho de Deus como ele é, porém ele é o irmão mais velho, mais experiente, que tem toda a honra e glória. E aos que predestinou, versículo 30, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aí quando Paulo termina de falar isso, Paulo então começa falando no versículo 38, 39, um dos versículos mais lindos da Bíblia, está falando do amor de Deus, que nós somos mais que vencedores, do amor de Deus, que nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Mas esse amor de Deus que está em Cristo Jesus, ele está no versículo 31 ao 39, Paulo vai explicar que esse amor, que ninguém pode nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, esse amor vem junto sofrimentos, mortes, lutas, dificuldades, mas mesmo assim ele continua nos amando. Esse sofrimento que vai acontecer na nossa vida não pode nos afastar do amor dele. Faz tudo isso, permite-nos sofrer nos amando, tá? Ó, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus sempre será conosco. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus Pai, não poupou o seu filho Jesus. Antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ora, se o Senhor não poupou o seu filho, vai poupar eu e você? 83. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus que justifica. E quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está diante de Deus também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tudo isso é o amor dele. Será tribulação? Então, Paulo está dizendo que a tribulação vai vir, mas não pode nos separar do amor. É o Senhor nos amando por meio da tribulação. Angústia. Angústia vai vir com crente, crente passa por angústia, passa. Mas o amor do Senhor Jesus continua na angústia. Ela não pode nos separar do amor. A angústia vem junto com o amor de Cristo. Ou perseguição. Perseguição vai vir? Vai, mas continua amando, o Senhor nos amando na perseguição. Ou fome. É um crente que passa com fome? Passa sim. Não
eternamente, mas passam por fome sim, ainda que momentaneamente. E nudez, ou perigo, ou espada, tudo isso pode acontecer com o crente? Pode, mas o amor continua em tudo isso. Como está escrito, por amor de ti, tudo é amor, 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 amor. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Você e eu somos entregues. Fomos considerados, fomos, eu e você, como ovelhas para matadouro. Em todas essas coisas, em todas essas coisas, durante essas coisas, no meio dessas coisas, a preposição em quer dizer dentro de todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. É tudo o amor de Deus. É só amor e amor. Porque eu estou bem certo, você está, meu irmão, eu estou. Nós precisamos estar bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 4. Olha o que fala algo maravilhoso aqui. Olha. Ora, Hebreus 12, 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Tá? Exortação, irmãos, exortar não é brigar. Exortar é encorajar. Tá? Filho meu, eu estou dizendo que a palavra exortação significa encorajamento. Tá? Isso eu quero dizer. É o significado para exortação. Então, se você fala, o irmão me exortou. Não, não, o irmão te admoestou. Aí é repreender. Exortar é encorajar, tá? Então, está esquecido do encorajamento, vou traduzir aqui para a palavra, do encorajamento que, como a filhos, discorre convosco. Convosco, para mim, com você. Você é filho de Deus? Então, é para mim, para você isso. Filho meu, não menosprezeis, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Correção quer dizer disciplina. Ela não vem de Satanás, não, irmão. Ela vem do Senhor. Nem desmaieis quando por ele és reprovado. Eu fui reprovado. Não, calma. Foi só um teste. Vai vir, o Senhor vai te dar outros, né? Porque o Senhor corrige a quem ama. É o que está falando em Apocalipse. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Todo filho. Nenhum escapa. Todo filho. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? É para a disciplina que perseverais. Persevere, irmão. Mas se estáis sem correção, se você é um moabita, lá de Moab, que está tranquilo, descansado, nas férias, despreocupado, está sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos, não sois filhos. Então você não é filho de Deus. Moab não era filho de Deus, o povo moabita não são filhos de Deus, estão descansando. Está tranquilo, meu irmão, você não é filho de Deus. Porque filho de Deus, todos são disciplinados, porque o Pai ama cada um deles. E abençoa cada um pela qual com a bênção que cada um cabe a cada um. Nós vimos a experiência de Jacó e Israel, abençoou seus filhos com a bênção que cada um precisa e merece. O Senhor vai abençoar cada um com a bênção que realmente cabe a cada um de nós. O Senhor não é injusto. Além disto, versículo 9: tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? E então viveremos? O Senhor não quer nos matar, não, irmãos. Pois eles, nossos pais da terra, né, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, porque eles eram homens, errados, têm erros, são pecadores. Nossos pais são pecadores. Eles nos corrigiam da melhor maneira que eles achavam possível, mas ainda assim erravam. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Disciplina. Eu repreendo e disciplina a todos quanto amo. Apocalipse capítulo 3. Igreja de Laodiceia. O Senhor nos disciplina para aproveitamento. Tem um fim, é para
é para cooperar por nosso bem, a fim de sermos participantes da sua natureza, ou seja, a fim de que nós comprarmos o ouro, que é a santidade de Deus. Ele nos disciplina para comprarmos o ouro, para estarmos cheios do ouro que simboliza a natureza santa de Deus. Toda disciplina com efeito, meu irmão, minha irmã, nenhuma escapa. Toda disciplina, qualquer uma que acontecer conosco, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Você concorda com isso? Eu concordo. Nenhuma disciplina parece boa. Boa é não ser disciplinado. Mas quando vem disciplina, tudo é ruim. Tudo parece ruim. Tudo parece motivo de tristeza. Mas ao depois, entretanto, produz o que ela vai produzir é tremendo. Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Por que fruto pacífico? Porque, irmão, ela só produz fruto da disciplina se nós fomos pacíficos em relação a ela. Se o Senhor estiver me disciplinando e eu estiver resistindo a Ele, entendeu? Não sendo pacífico, deixar o Senhor, eu deixar o Senhor trabalhar. Eu começar a lutar contra o Senhor, resistir, ela não produz fruto, não tem fruto de pacífico. Fruto pacífico quer dizer o seguinte: vai produzir algo se a gente for pacífico. Não resista à disciplina, não lute contra o Senhor. Não impeça ele, não tente impedir a disciplina do Senhor, não resista. Se resistir, não tem fruto de paz. Mas se nós não resistirmos, deixarmos o Senhor trabalhar, vai gerar um fruto pacífico, que só produz por meio de ter paz com Deus. E justiça, fruto de justiça, vai nos tornar cheios da justiça de Deus. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. É como se o autor de estivesse falando assim. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique encorajado. Levanta aí, né? Pega sua mão que tá descaídas assim, ó, e bota pro alto. Amém, aleluia. E estabeleceu seus joelhos trôpegos, joelho meio mancando assim. Fica com o joelho bom, pode ficar de pé novamente. Encoraja. E fazer caminhos retos para os pés. Larga de andar torto, anda reto. Para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Deus quer nos fazer andar de maneira correta nessa terra, ter um andar adequado, tirar a nossa, não sei se é assim que fala, né? Se não for, você me perdoa. Nossa manquez, não sei se existe, eu inventei essa palavra agora. O Senhor não quer que nós sejamos pessoas paralíticas, mancas. O Senhor quer nos fazer andar de forma correta nessa terra. Ou seja, o que é andar? Ter progressão espiritual, caminhar na vida espiritual. Ter irmão, ter irmã que nunca sai do mesmo lugar, espiritualmente falando. É o mesmo irmão, 30, 40, 50 anos. É experiente lá de Moab, não alterou o sabor, não sai do lugar, não avança espiritualmente. É por não ter avançado muito, crescido no Senhor, avançado, caminhado, lá na frente vai estar vendo trôpego, vai para cá, para lá. Dá um passo para frente, dois para trás, um para frente, dois para trás, um para frente, dois para trás, um para frente, 15 para trás. Porque ele não é manco. Não anda direito espiritualmente, não avança na vida da carreira cristã. Deixa o Senhor agir em amor conosco, nós vamos avançar muito. Amém? E depois de ter falado isso, aí que o autor de Hebreus fala no versículo 14: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Termino aqui. E semana que vem nós vamos continuar o finalzinho do versículo 19, que é: eu sou, ser pois zeloso e arrepende, e o versículo 20. Amém.